Olá a todos, a todas, uma alegria enorme mesmo aqui, a gente está retomando esse programa que, eu digo retomando porque há 2 anos atrás a gente realizava com muito menos recurso do que a gente tem agora, o Cannabis Thinking Talks, que é o nosso podcast, é um filhote, né, na real, do Cannabis Thinking, né, que é o nosso grande evento anual que a gente realiza aqui mesmo, dentro desse prédio, né, na nossa sede. Meu nome é Alex Luceno, eu sou sócio, diretor de inovação da The Green Hub, e agora com esse estúdio, a gente está aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Se a gente já convidava o pessoal para vir tomar um café, né? Quem estiver aqui por São Paulo, agora eu estendo esse café aqui para vir conhecer esse novo estúdio, bate ali na porta, fala com o Howard, né, Howard? E vem conhecer, porque é um espaço bem legal que a gente começou a ocupar. Então, o intuito do Cannabis Thinking Talks é o mesmo do Cannabis Thinking, né? A gente dá uma volta 360 na indústria da cannabis, falando sobre saúde, falando sobre a parte legal, falando sobre temas, inclusive, muito mais complexos, né? Como reparação histórica, racial, justiça climática, enfim. E hoje para mim é a minha zona de conforto, deixa eu colocar dessa maneira, tá? Porque a gente está falando hoje sobre empreendedorismo, tá? Na indústria da cannabis. Eu sou um empreendedor aí da velha guarda, assim, vim do mundo de educação, de saúde, e caí na cannabis assim um pouco por acaso em 2017, quando uma empresa americana me contratou para ajudá-los aqui no Brasil, e logo depois conheci os fundadores da Green Hub, que são os primos Marcelo Greco, lá de Santo André. Então a Green Hub nasceu em Santo André, no ABC. Estou olhando aqui para a Rá, porque já ela vai se apresentar, e ela é de lá. Então, para falar de empreendedorismo aqui, trouxe essa roda aqui, estou com a minha amigona aqui de dia a dia, de trampo, Carolina Clemente. Tamo junto. Carol, a nossa head de inovação, tá? Aqui na minha direita, Raíza Tobias, empreendedora raiz também. Vou deixar que eles se apresentem já. E na minha frente aqui um brother novo também, que a gente se conheceu há, sei lá, menos de um ano, mas parece que tem muito mais tempo que isso, que é o Fabrício Penafiel. Então, demais, cara. Tamo junto. Essa é a roda de hoje, tá? E a temática, como eu disse, empreendedorismo na indústria da cannabis. Então, assim, a primeira rodada, eu vou passar a bola pra Carol, ou Maria. Quando eu tô brabo com ela, eu chamo ela de Maria Carolina Clemente, mas como eu nunca tô bravo com ela, é a Carolzinha. Carolzinha, se apresenta, Carol por Carol, fala um pouco de você, sua trajetória, e como é que você veio parar na indústria da cannabis. Carol, me explica isso aí, diga lá. Muito bem. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. Um prazer estar aqui com o Fabrício, com a Raíza, com o Alex, parceirão aí de trabalho nesse último ano. Eu sou uma paulistana apaixonada por inovação, apaixonada por impactar pessoas por meio do empreendedorismo de alto impacto. Tenho feito isso nos últimos meus 11 anos de experiência nessa área. Sou formada em engenharia de materiais, Mackenzie, e de lá para cá eu trabalhei no ecossistema de inovação em diversos lugares, em diversas organizações. Então, desde o Hospital Albert Einstein, onde eu ajudei a fundar, a criar os fundamentos da Eredis Bio lá atrás, lá em 2012, quando o mato era muito alto, pouca gente falava sobre empreendedorismo e inovação. Então, comecei na área da saúde. Saúde, né? Ajudei a construir a diretoria de inovação, olhando para o mercado, olhando para as oportunidades de como gerar acesso às pessoas, como gerar melhores oportunidades de atendimento a pessoas que não teriam condições de pagar. Enfim, eu comecei nessa área, me apaixonei por empreendedorismo, me apaixonei por essa área de inovação, falei, quero ter minha empresa. Fui lá com mais 2 sócios, criei uma aceleradora de startups chamada Bluefields dentro do Mackenzie. Então, a gente teve contato com a universidade, com os alunos, entender como poderia fomentar a criação e o conhecimento, né, que a universidade é um campo muito rico para isso. E fui
passando por trabalhar com investidores, trabalhei na Harvard Angels, trabalhei com a IU nos negócios sociais, diretamente com impacto social e tecnologia. Muito de impacto na tua trajetória, né, Carol? Muito de impacto, porque o impacto é o que direciona a minha trajetória. Transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo é o que me move e sempre moveu, mas eu só entendi isso agora olhando para trás, né? Olhando a colcha de retalhos ao contrário. E hoje cheguei na Green Hub por meio de um convite inesperado no LinkedIn. Uma pessoa falou: Carol, a gente está com uma vaga aqui para trabalhar com inovação no mercado da cannabis. O que você acha? Rodar um programa de aceleração, desenvolver negócios no mercado da cannabis medicinal, industrial? Eu falei: olha, desenvolver negócios, ok, mas eu nunca ouvi falar sobre o mercado da cannabis. E foi aí que eu conheci o Alex. Na entrevista, nessa primeira conversa, ele falou: Carol, não seja por isso, tá aqui o curso da Green Hub, tá aqui os artigos, dá uma olhada, segunda-feira a gente volta a conversar. E eu me apaixonei pelo que eu via, porque a cannabis tem um potencial gigantesco em transformar questões raciais, sociais, climáticas, e eu me apaixonei pelo potencial que ela tinha, busquei referências do grupo e sempre muito bem referenciado, e falei: vou abraçar essa oportunidade aí, meio doida, e tô aqui há 1 ano já com a Green Hub, conheci os negócios que já pertenciam ao portfólio, fiz a chamada de aceleração, sou responsável pelo desenvolvimento de todo o grupo hoje, de 19 empresas, mas isso eu deixo para depois. Segura aí. Aproveitando, quer dizer, eu acho que eu não falei, eu falei que a gente está em São Paulo, em Pinheiros, mas não disse onde a gente está, né? A gente está no Cívico, aqui na Rua Doutor Vigílio de Carvalho, que é um hub, né, de impacto, né? Então é isso, as empresas que estão aqui, todas têm esse DNA de transformar o mundo de uma maneira mais bacana, né? É um mundo mais plural, um mundo mais interessante do que o que se apresenta atualmente. Você, amigo, eu falei de você aí, mas me conta quem é Fabrício, de onde veio, para onde vai, como é que você entrou nessa indústria da cannabis? Fala, galera, beleza? Também uma honra estar aqui no primeiro Cannabis Think Talks. Tamo juntos, né? Depois a gente vai chegar nisso, mas somos sócios, né, do grupo também, o grupo é sócio da empresa minha também, vocês vão entender já. Mas assim, para mim falar um pouquinho da história da Bimbolado, que a gente vai chegar depois, eu acho que é importante, porque a Bimbolado é uma extensão do meu lifestyle, da minha família, dos meus sócios. Então não tem como não contar a história para ver de onde veio, né? Vejo uma família muito, muito peculiar, né? Meu pai foi preso 7 vezes, minha mãe foi presa 7 vezes, presos políticos. Tiveram um monte de filhos e chegou uma hora que... 7, né? 7 filhos, só que cada um com vários casamentos, né? Os 2 meses... Você falou 7 são 7 filhos, mas os 2 meses são 3 filhos juntos, né? Uhum. Mas enfim, aí ficaram fugindo 10 anos da polícia com esse monte de filho, de interior, são final de 60, década de 70. E nessa coisa de ficar fugindo, interior e tal, viraram hippies, né? Na década de 70, era o que tinha. Sim. E começaram a plantar maconha, como todo bom hippie, né, no interior. E começou assim, a cultura canábica. Eles já fumavam antes, né? Mas não era uma coisa muito assim, né? Acho que são os baby boomers dessa geração, né? É até engraçado que meu pai é diabético, né? Então eles plantavam, e quando você planta não, você vê milhares, muita quantidade, né? Quando você colhe. E eles falam que é o chá do meu pai de diabetes. Então a galera que eu cuidava, tal. Cannabis medicinal. E aí os filhos foram crescendo, chegou uma hora que falaram: não tem como ter esse monte de filho aqui na roça, morava casa de pau a pique, sabe assim, na roça. E a comunidade escolar já tinha 6 anos nesse momento, né? E eles decidiram ir pro Rio de Janeiro. Meu pai é carioca, meu irmão é paulista. E nessa de ir pro Rio de Janeiro, meu pai foi trabalhar no Globo, no jornal Globo, né? Ali na Lapa também, né? Ali na Lapa também, por isso que eu morava na Lapa. Ah, tá. E assim, aí meu pai teve de herança de família um prédio de 4 andares e 24 quartos na Lapa. E, pô, imagina uma casa de pau a pique na roça, pra essa casa na Lapa. E nessa época, na década de 70, 80, principalmente no Rio de Janeiro, mais 80, vai, a maconha era uma coisa muito proibida ainda, assim. Se bem que verão da lata, em 87, mas... Você tem uma ideia, todo mundo cheirava. Ah, tinha. Cheirar era ok na sociedade, sabe assim? Na alta, muita todo coisa. mundo. Era normal. Maconha não.
Maconha tinha um puta tabu, era uma coisa meio de bandido, meio de marginal, meio de vagabundo, né? Tinha todos esses estilos, ainda tem, mas tinha muito mais. Surfista. Surfista, exato. E aí, pô, esse prédio virou um polo, né, cara? Imagina, na esquina era o circo voador, então, cara, era tudo proibido, nada podia, então no prédio podia tudo. Então, imagina, o prédio era artista, era gente, era essa coisa toda com essa cultura canábica. E muito forte, já eram muito ativistas em ter esse comportamento, que era tudo muito proibido. E aí nessa coisa, todo mundo fumava, minha mãe, pai, primo, tirou aquelas rodas, uma roda dessa chegou na minha mão, até cedo demais. E cara, pô, aí começou a minha paixão pela cannabis, me descobri na cannabis mesmo, assim, era minha substância, na verdade, na minha casa não podia beber. Podia fumar, mas não podia beber. Até que não podia, né? Não era bem visto, né? E com essa história toda, cara, começou a cultura canábica, meu pai no Globo, com gosto de diagramação e tal, e ele que fez a conversão do físico pro digital. Isso em 82, algo do gênero. Uhum. Então a gente já ganhei um computador. Ele trouxe pra casa um computador, vamos dizer assim, nessa passagem, ele trabalhava com isso e tal, e eu tinha 9 anos de idade. Eu aprendi a mexer no computador e tal, com 14, foi quando eu teve o primeiro computador numa agência de publicidade. Foi tipo 5 anos depois disso. Você vem de comunicação, né? Exato. Eu trabalho no computador com 14, eu fui trabalhar numa agência de publicidade. 14? Por quê? Não é de mim. Por quê? Porque eu já tinha 5 anos de experiência no computador. Quando eu teve o primeiro computador numa agência, ninguém sabia mexer. E era o mais chique possível, que o maior status de uma agência eu tenho um computador. Eu não fazia nada com o computador ainda, mas, mas tinha que ter. E foi isso, cara. Eu fiquei 14 anos em agência. E na agência foi interessante também que desde muito novo, eu tive que tomar uma decisão, né? Tipo, falo pra todo mundo, me exponho, falo que eu sou maconheiro, assumo, né? Porque no meu caso vem de família, uma coisa muito forte. Não era uma coisinha assim que eu fumo ali, fui criado na maconha. Ou se eu assumo ou se eu vou pro armário. Sim. Como todo mundo naquela época principalmente fazia, porque era muito feio falar que fumava maconha. E aí, porra, não teve outra, cara. Falei, fumo maconha. Não só vou... maconha, fumo com farinha, eu vou almoçar ali, vou fumar volto, fumei antes de vir, vou fumar na saída. Assim, aí primeiro aquele choque, tal, né, de todo mundo. Mas depois, cara, eu senti muito assim, que as pessoas, elas já eram ganja friendly. Sim. Elas só não sabiam. Porque era muito estigmatizado. Quando elas viram que, porra, que eu era maconheiro, mas eu era legal, era por amor. Pô, e trabalho nem se fala, eu não podia errar. Sim. Se eu errasse é porque eu era drogado, maconheiro. Então, isso me trouxe uma força muito grande. Transformou isso até num desafio adicional. Desafio adicional, exato. E eles viram isso. Então, cara, eu virei o escape dos caras, sabe? Tudo que eles tinham medo de falar pro outro. Sabe aquele cara que você pode falar tudo? Então, eu vim nessa... Eu senti ali e falei, puta, é de Deus esse negócio. Né? Porque, se pegar hoje, 95% das pessoas que eu conheço na vida foi numa roda fumando um. Sim. Então a maconha me trouxe tudo que eu tenho, basicamente. E aí fui 14 anos em agência, trabalhei nas grandes agências, né? Carrila, Vinelo, contas, Guaraná, Brasil, governo, todas essas contas grandes e tal. E aí cheguei numa hora e falei, cara, não aguento mais isso aqui, bicho. Porque, assim, é o tempo áureo de agência, né? Até de 80 e tal. Eu fui Baca Erickson. Tempo áureo, meu chefe ganhava 100 mil reais de salário há 30 anos atrás. Era uma coisa assim, você trabalhava full time o tempo todo. E muito no Rio, nessa época. E meu chefe tudo tendo cardíacos, tudo, só falava de agência. Eu falei, puta, se eu me der muito bem na vida, eu vou virar isso aí. Eu falei, não, tá errado aqui, eu não quero virar esse cara. E aí eu falei, pô, vou empreender. Vou empreender e vou montar. E foi a minha primeira empresa. Na verdade, assim, eu já tinha tido umas 2, 3 agências de publicidade com meu pai, com meu irmão, aquelas coisas assim, que eu nunca trabalhando e tendo agência ao mesmo tempo. Mas aí que eu decidi mesmo, cara, não aguento mais isso. Vou empreender. Vou empreender. Eu era casado, minha esposa era prima do Paulo Borges, que é o dono do São Paulo Fashion Week. Ela tinha um programa de reciclagem, eu fiz um folhetinho pra ela, né? Eu tava na agência ainda. E um cliente da Unilever viu esse folheto e falou, cara, quem fez esse folheto aqui? A fashion aí já lá Exato. atrás. E chamou a gente. Sem dar um spoiler, mas a gente vai falar de fashion bastante. Chamou a gente e falei, cara, eu quero que você trabalhe pra mim. Comecei a trabalhar pra Unilever, na agência.
Falei, cara, não aguento mais ter chefe, não aguento mais isso aqui. Falei, não leve, eu vou largar tudo, eu tinha filho. Vou largar tudo e vou viver de você, tudo bem? Eu falei, vai. Essa palavra chefe também me incomoda bastante, chefe. E aí começou, cara. E aí quando eu vi, brother, falando em chefe, quando eu vi, meu cliente foi no Level. Quando eu vi, eu tinha 100 chefes. Porque o cara, o diretor de criação da agência lá, era meu brother. Você tinha dor de barriga, qualquer coisa, era um doidão, sabe? O cara era meu amigo. Ah, quando eu vi, os caras não eram meus amigos, eram chefes. Sim. Um cliente. Né? Me dei mal, tá ligado? De um chefe pra 100 chefes. E foi assim, cara. Foi 14 anos de Gota. A Gota estava entre as 5 maiores agências de endomarketing do Brasil. Meus clientes eram Google, Coca-Cola, Unilever, Johnson. Puta experiência. Fodaça. Só que aí o que eu senti, cara? Falei, cara, isso que eu faço, esse trabalho que eu faço, que é serviço, isso não tá certo. Isso aí, quanto melhor eu tô, quanto melhor eu for nesse troço, menos eu consigo delegar. Porque maior é a carga, maior é a bucha. Então você acaba não delegando. E o que é o serviço? É você. Você tem uma dor de barriga, acabou. Falei, pô, eu não quero isso aqui pra mim não, cara. É um bom ponto. Eu quero trabalhar com produto. Porque produto meu, assim, tipo, serviço é isso. Produto é que nem como se fosse um casamento, vai. Então você vai lá, paquera, namora, trepa, até que engravida, que é a ideia do produto, né? Você nasce, lá, tá? Aí 9 meses de gestação, aí nasce. Só que nasce com a bunda cheia de ferida, né? Vai limpar cocô, vai pagar escola, faculdade, vai educar 18 anos, 20 anos, sabe o que é isso? É um puta do trampo. Só que chega uma hora que o filho fala, pai, fui. E é o caso da Bem, eu não falei que eu sou sócio fundador da Bem Bolado, né? Isso tudo que você não falou, não é isso. Chegou. E aí, enfim, aí depois eu conto essa história, mas foi por causa disso que a gente foi pra esse mercado. Chegou na Bem Bolado, beleza, chegou na Bem Bolado, ainda bem que você segurou a onda, não deu, porque a gente vai falar de outra criação, outro filho que tá pra nascer. Mas antes disso, vou passar a bola pra essa ferinha aqui. Raíza assim... Enfim, eu falei de Santo André, né? Porque, por coincidência, a Green Hub nasceu em Santo André, né? Então, veio do ABC. E foi uma sorte, acho que, de 2 mãos, né? A gente ter se conhecido. E fala aí, Ra, fala como é que foi a sua trajetória. E mesma pergunta, como é que você acabou entrando aí na indústria? E se você quiser atrelar também, falar como é que você se motivou a inscrever, né, a sua empresa na chamada da Green Hub, fica à vontade, tá bom? Legal. Obrigada pelo convite, estar aqui. É sempre uma realização de um sonho, né? A gente vai subindo degraus, né? Eu não tenho nada a ver com esse rolê, né? Vim da outra área, a moda, né? Sempre teve na minha vida, na minha família. Minha avó era costureira do bairro que fazia ajuste, né? Então, a primeira referência que eu tenho desde que eu sou muito criança é retalhinho em casa, fazer roupinha pra mim, pras bonecas, pros bonecos, pra todo mundo. E aí aquele negócio de colégio, Raíza sabia costurar, feira do empreendedor no colégio. Vou fazer umas camisetas customizadas pra virar um dinheiro, vendi tudo. E aí isso aí foi o primeiro, aí tem que fazer faculdade. Eu tinha uma ilusão que medicina era o meu rolê. E aí... Caramba! Fui fazer cursinho, estudar pra caramba, aí que nasceu a nerd, né? Então, na necessidade de passar em medicina, comecei a tomar gosto de ler, de estudar, de entender. Qual é a sua formação? Fiz faculdade de moda. Só o M é igual, né? Tipo, o resto... E mas você chegou a fazer um tempo de medicina? Não tinha capacidade pra entrar nas estaduais, federais, né? Não tinha essa devoção necessária, mas ao mesmo tempo estudava muito. Então, uma hora eu cheguei e falei, não é possível, não passo, é muita coisa, tem que trabalhar. Eu queria trabalhar, queria fazer uma grana, mas tinha que estudar, né? Então, entrava cursinho cedinho, saía muito tarde, sempre cansada, ali ia no trem, correria, Santo André, São Paulo, né? Sempre trenzão, lotado, chuva, uma loucura, sempre assim. O mundo perdeu uma médica, ganhou uma profissional de moda. Mas eu acho que era muito pela motivação de querer fazer bem pros outros. E hoje na moda eu acho que graças a Deus eu consigo ter esse suporte. E aí família, moda, informalidade, faculdade, a galera não sabia costurar, eu sabia. Então faz um projeto dali, faz um trabalho do outro, né? Começa meio assim.
no último ano, TCC, comecei a entender que realmente aquilo era uma necessidade de estar na área, né? E aí, muita gente me pedindo para fazer trabalho, sair da faculdade, você conhece alguém que faz? E para quem precisa pagar conta, né? Sou eu, né? Aí, acho que é aí que eu me entendi como realmente uma pessoa que precisava entender todo o processo e agregar tudo isso, né? Minha mãe tinha tentado ser modelista, sofreu um rolê errado lá, acabou desistindo, foi fazer direito, proporcionou que a gente estudasse. Meu pai sempre também ajudou muito, vai fazer o que você quer, estuda, mas na sua área vai ser feliz. E aí, nesse tempo todo, empreender é isso na moda, né? Quem sabe, quem conhece, vai fazendo, né? Então, passei todas as áreas, desde vestido de festa, noiva, concerto, tentei ter minha marca, que foi a primeira vez que a Stamp apareceu, ela chamava Stamp S.A., porque era Santo André. Nada a ver, era bem street, comprava roupa no Brás, customizava e era minha marca. Não tinha capital para investir, né? A informalidade sempre tá muito próxima da moda. E aí nisso, conhece uma oficina, conhece uma costureira, sabe de alguém que precisa, alguém que não sei o que, você vai fazendo essas pontas. Quando eu entendi, eu já era gestora de produção. Tava montando uma linha de produção ali e na informalidade. E quando na pandemia já tinha 8 oficinas girando e eu controlando as 8 de alguma forma, entrou a pandemia e aí todo mundo precisava de máscara. E só eu na rua, né? Então era muita senhorinha, rimo de família, né? Alguém que foi preso, e aí costura avó, e costura mãe, costura filho. Então é uma informalidade muito grande. Então eu venho do outro lado, né? Da relação, né? E aí, por estar nesse momento de entender, pesquisar mercado, entender como é que funciona, ver o que eu vou fazer da vida. Já nessa época eu também estava dando aula, pós-pandemia, entendendo o processo. Senac. Sistema S. E aí, entendendo também que o mercado estava falando de alguma coisa que eu não sabia o que era o cânhamo, né? A moda fala do cânhamo. Exato. E aí, nessas brincadeiras de procurar o que fazer sendo empreendedora, né? Apareceu a chamada da Green Hub. E eu falei, por que não estudar o cânhamo que todo mundo tá falando, né? Não tenho conhecimento nenhum, não sei como é que é. Só entendi a estrutura, mas para entrar... E Brasil, né, pesquisa, ou você tá numa universidade, ou tem um fomento ali, mas pesquisador mesmo, fundo de garagem, informalidade de novo, precisa de um apoio. Falei, poxa, por que não estudar? E a Stamp, de novo, renasceu nessa toda informalidade como uma gestão de produção, mas que conseguisse fazer a gestão, mas entender o mercado. Para que isso, de alguma forma, né, criasse uma escalabilidade para entender mesmo e ver qual que é do cânhamo. Pô, show. Não, e até falando aqui, para quem não sabe, né, a gente está falando muito para fora da bolha. A bolha da cannabis é uma bolha bem grande no Brasil já. Estima-se que algo em torno de 20 milhões de pessoas. Eu acho um número baixo, mas de qualquer forma. O cânhamo, pessoal, é o primo, vamos chamar assim, é o primo irmão da cannabis sativa, tá? É uma planta visualmente muito parecida, com a diferença que o cânhamo é bem maior, bem mais robusto. E, essencialmente, o cânhamo, ele tem um percentual de THC, né? Que é um dos canabinoides, é o canabinoide mais famoso por ser aquele que dá o barato, né? Dá a brisa, né? Ele tem 0,3. Então, o cânhamo é muito utilizado no setor da moda para fabricação de fibra, né? Então, é só essa pontuação que eu queria trazer. Vou voltar lá para a Carolzinha, porque assim, a gente também nessa de ser... A gente fala muito, a Green Hub é uma aceleradora, né? Como já foi dito aqui no início, tem 19 empresas no portfólio hoje. Estamos dentro de um prédio que é uma incubadora também. Mas, Carol, você que vem desse mundo, assim, explica pra gente, assim, quais são as nuances, as diferenças de uma incubadora para uma aceleradora e aproveita para contar um pouco como é que é o trabalho da aceleradora da Green Hub, que trabalha com essas duas feras aqui, com essas duas empresas, por exemplo. Quando eu penso e quando o ecossistema que a gente fala pensa em incubadoras e aceleradoras, o foco das duas é apoiar empreendedores a desenvolver seu negócio a partir de uma ideia. Aí, quando a gente pensa nos detalhes... Tudo começa com uma ideia, né? Tudo começa com uma ideia, com um sonho,
com algo que a pessoa deseja realizar e que deseja entregar para o mundo. E aí, quando a gente traz para o lado da incubadora, a incubadora, ela ajuda o empreendedor a validar se essa ideia é viável ou não no mercado e se existe uma dor para qual esse produto, esse serviço seria existente, e aí ela ajuda o empreendedor com uma estrutura física, muitas vezes, né, antes da pandemia, hoje já existem muitas estruturas virtuais, mas é justamente para esses empreendedores em início de jornada que precisam testar, validar, entender se aquilo realmente vai gerar o impacto que eles propõem. E se for dar errado, para dar errado rápido, né? Isso, dar errado rápido, então muitas vezes ele pode ter aula, ele pode ter contato com mentores, e essa estrutura oferece isso, ele fica mais tempo também na incubação. Então, Sim. 6 meses a 1 ano, geralmente... Chega a 2 anos. Lá na PUC, no Rio, 2 anos era o prazo. E aí, varia de lugar para lugar, mas aí quando a gente traz para a aceleração, é quando a gente já precisa colocar esse produto no mercado e fazer ele gerar lucro. Então, os negócios que já têm um MVP validado, um protótipo... O que é um MVP? Vamos lá traduzir. É um mínimo produto viável, que é quando você faz um primeiro teste se o mercado pagaria por aquilo que você criou. Perfeito. Então, pode ser um site, a pessoa entra e já coloca os dados, esperando alguma informação, então você consegue entender que há interesse. Ou se você tem uma roupa, uma peça, você produz e entende se a necessidade daquela pessoa Sim. é da cor que ela gostaria, se é do formato. Se está dentro do custo também, né? Isso, então... essa ideia, quando você pensa num problema grande da sociedade e já cria algo e você quer lançar e quer se conectar com um investidor, com um parceiro estratégico, com clientes potenciais que já teriam interesse em comprar aquilo que você oferece, a aceleradora facilita essas conexões e essas pontes. E entende com um olhar mais estratégico e mais amplo o que o empreendedor precisa e como o que poderia fazer ele gerar o impacto que eles propõem, como ele pode se desenvolver, em que país ele poderia atuar. E aí, já trazendo para a Green Hub, como que a gente atua nesse contexto? A Green Hub atua na aceleradora com um programa. Vou pensar primeiro na jornada empreendedora, né? A gente tem 2 canais, duas formas de você entrar na Green Hub. Chamadas, que são cíclicas, então geralmente a gente abre no início ou do primeiro semestre ou no início do segundo. Fizemos 4 até hoje, né? Estamos indo para a 5ª chamada esse ano, se tudo correr bem, mas foram 4 até então. Isso, então a gente tem esse caminho de entrada via chamada e a gente tem também o canal que é quando o empreendedor entra em contato com a gente pelo LinkedIn ou no final de um evento, que é um canal que está sempre aberto, um canal contínuo. E a gente conversa com esse empreendedor, entende se ele está pronto para se conectar ou com algum dos nossos negócios ou com alguma dos nossos parceiros estratégicos. E aí passa por um processo de seleção, então a gente avalia o potencial do empreendedor, do negócio, o impacto que ele quer gerar, a inovação. A gente tem 6 critérios que a gente avalia de forma geral. E passa por um comitê de inovação que é composto pelo time da Green Hub, que fala, esse negócio está apto a entrar para a Green Hub. Então, quando a gente fala da chamada, da aceleração em si, eles ficam com a gente por 3 meses e dentro desses 3 meses a Green Hub entende a necessidade de todos os negócios e por meio dos dados gerados a gente define temas comuns para serem feitos e desenvolvidos com todos os empreendedores no coletivo. A gente entende as necessidades específicas de cada negócio e traz um sócio da Green Hub para caminhar com eles, para atuar junto com eles durante o período para desenvolver o empreendedor, desenvolver o negócio. Chama de lead mentor, né? Isso, são os nomes, a salada de frutas de nomes. Então, a gente tem um mentor que a gente chama de lead mentor, tem o topic mentor para necessidades específicas, então o mentor específico. E a gente também tem a conexão entre os empreendedores do portfólio. E a gente fomenta essas conexões com os nossos parceiros estratégicos, que é a Green Hub, como hub. Tem na nossa rede investidores, tem parceiros em outros países como Canadá, Estados Unidos, Paraguai. Uruguai, bem lembrado. E muitas vezes, e aí a gente desenvolve esse programa de aceleração nesse período. O empreendedor define um objetivo para esses 3 meses, ações, que são os resultados chaves que eles precisam atingir, e a Green Hub atua em parceria junto com os empreendedores, senta na mesa, faz o negócio, conversa com os empreendedores, faz as reuniões com investidores. Perfeito. E assim a gente desenvolve a aceleração. Não, tá claro. A WeedWare, pegando o gancho e passando para o FA,
foi quem foi selecionada para passar pelo programa. Mas a Weedwear, levantando a bola para você, usando o jargão, uma spin-off da Bem Bolado. Nasceu dentro da Bem Bolado, não é isso, Fábio? Exato, o Bem Bolado hoje em dia é um grupo, né? Então a gente tem a Bem Bolado, tem a Weedwear, tem a Original Tabaco, são várias empresas. Quer que eu conte a história? Não, vai. Eu só tô me lembrando aqui que me lembrou que depois a gente vai botar, né? Vamos lá. Lembrei um negócio no roteiro aqui na minha cabeça aqui que eu falei, bom, depois disso vem aquilo, mas foi mal. Tranquilo, então acho que agora é conta a história do Bem Bolado, né? Sim, então, sim. Essa, Bem Bolado conectando com o Weedwear aí uma... No Weedwear, tá. Então assim, eu tava contando aquela história, decidi fazer produto e tal. E eu falei, pô, que produto que eu vou lançar, né, gente? O que tem a ver comigo, né? O que vai fazer eu feliz? Porque eu já era muito bem sucedido. Eu falei, pô, pra largar tudo isso aqui, sim, só se for pra fazer um troço que vai ser uma extensão de mim. Vai bombar. Aí veio a maconha. Eu falei, pô, eu tenho que fazer um troço de maconha. Na época só existia uma seda no Brasil, era Smoking Prata. Só tinha uma seda. E tinha a Colomi. Nem era nem isso. Conto, E tinha a Leda que era de celulose, aquela transparente. Sim. Eu falei, pô, cara, eu acho que... Aí tem um amigo meu, que era meu sócio, que não é mais, que ele é cromante, é um dos maiores cromantes do mundo. Lemão, sabe? Ah, tá. Aí ele foi lemão na Espanha, chegou da Espanha lá com um monte de sedas diferentes, capinhas. Falei, pô, é que eu olhei aquele negócio, cara... É aí. Porra, é isso, cara. E eu já fazia piteira, eu já filmava com piteirinha. Então eu rasgava a capinha da seda e fazia piteirinha. Falei, porra, cara, isso aqui tá fácil, né, cara? Esse bloquinho aqui, eu vou com uma gráfica, vou fazer, já dava com gráfica. Porra, seda também. Falei, cara, vamos fazer seda com esse meu amigo. Vou abrir uma empresa de seda. E quando eu falei abrir uma empresa de seda, pô, eu falei, cara, onde que fabrica? Não sei nada, né? Depois que eu vi que fazia na China, você tinha que fazer um container. Pô, cara, eu falei, nossa, que negócio complexo esse, né? Porque eu era publicitário e o cara lia a mão. Sim. Imagina você trazer um container de seda e ter que vender esse container, que é um business totalmente diferente. Tipo chiclete, baratinho, tem que vender milhares. E varejo, né? Varejão, né? Total, né? Eu falei, cara, isso aqui tá foda. E aí nessa história aí e tal, não sei o que, pô, aí veio o nome Bem Bolado. Quando veio o nome Bem Bolado, o cara falou assim, falei, cara, agora temos um troço. E aí veio depois a coisa da brasilidade, que acho que é, né, que é o gancho da Bem Bolado. Sim. E nesse momento, falei, cara, eu tava separando da minha ex-mulher, que era minha sócia da agência. Então, assim, eu trabalhava já, pô, cara, o que eu faço essa situação aqui, né? Aí, porra, cara, aí, mano, aí eu precisava de dinheiro, né, cara, pra fazer. Eu não tinha como tirar o dinheiro da minha ex-mulher, da minha outra empresa. Cara, falei com todos, eu conheço muita gente com grana. Falei com todo mundo. Foi atrás de um investidor. Todo mundo me chamou de maluco. Todo mundo. 100% das pessoas. Falei, tá maluco, tá largar todo esse negócio, largar 28 anos de carreira, fazer seda, maconha, tá maluco, todo mundo, cara. Largar um salário pra ser empreendedor, eu já fui chamado de maluco várias vezes. Assim, sei lá, de 100 mil reais. Pra fazer um primeiro lote. Pra fazer o primeiro negócio, pra botar um negócio em pé. Tá, minha empresa, não sei o que, fazer o primeiro lote e tal. Eu falei, pô, aí não foi. Aí que eu fui pro Thiago e pro Renato, que são meus sócios hoje em dia. O Thiago é o CEO, financeiro administrativo, o Renato é o comercial. E eles que deram esse primeiro aporte. E aí, porra, aí nasceu, né, cara? E eu falei, beleza, então tá temos aqui 4 maconheiros, abrindo uma empresa de maconha, num mercado totalmente legal. Não existia mercado do cannabis no Brasil. Sim. Não tinha nada. Existia 2 headshops e um site da Grow Room, nada, só, e a Leda. Tabacaria. Não existia nada. Tabacaria tinha, já não... Tinha tabacaria, sim, mas não headshop. A gente tem, se você ter uma ideia, tem mais de 10 mil headshops. Aqui na esquina tem umas 3. E não tinha nada. Eu falei, cara, como que eu vou ser... Como que as pessoas vão me chegar com uma coisa séria? Sim. Se nem meus melhores amigos enxergam isso, como que o público vai enxergar isso? Aí veio a ideia do logo. Então assim, quem não me conhece, o Fabrício, o maluco do marketing, o carinha, o Bem Bolado, ele é aqui, ó. Esse carinha aí, ele é o dono da Bem Bolado. O que é esse carinha? Ele é um cara mais velho, careca, é um sábio. Entende? Então assim, então não é mais os 4 maconheiros. Quando eu vi ele a primeira vez, eu achei que fosse Gandhi. Eu me inspirei no Gandhi.
Mas eu não conto essa história porque só confunde, né? Sério mesmo? Mas ele Já foi- contou. Ele foi minha fonte de inspiração. E aí, Hoje eu acho que é o Thiago. Thiago é o sócio. fizemos, tal, não sei o que, e chegou o primeiro lote da China. Não era nem um container, era tipo 2 pallets. Era um pedacinho de um container. E chegou aquele negócio, era uma salinha na minha casa. Aquelas pão de caixa, cara. Ficamos 3 meses sentados em cima das caixas. Tipo, sem conseguir vender nada. A gente não entendia nada do assunto. Aí vendeu a primeira e tal, e começou, cara. E foi que foi, cara. E é uma operação logística hoje animal, né? Cara, eu tava até, coincidência, ontem foi um meeting. Eu tava contando pra você que a meeting é aquele encontro anual da empresa inteira. A Raíssa tava lá, faz parte É um dessa- congresso Vamos da contar essa empresa, história aí, né, muito tal. legal. Legal. Cara, estão 42 funcionários e pô, deu muito orgulho de ver ontem. Por todas as áreas falando, toda a engrenagem Sim. inteira funcionando. Cara, e eu fiquei sentado, só assistindo. São quantos pontos hoje você tem no Brasil, assim, só pra dar uma ideia? Cara, eu não faço porque assim, a Bimbolado só vende para distribuidores. Ah, você vai no... Grandes atacadistas. Eu sou proibido de vender pra uma Sim, head shop, sim, sim, uma sim. cadeia. Mas eu chutaria, cara, assim, entre 50 mil e 100 mil pontos, cara. Caraca. Chutando. Eu não tenho esse número. Não, é lindo Mas eu esse sei case. que, eu sei que, São 10 anos, né? sei que nós somos a referência do mercado, nós somos líderes em quase todo o Brasil, quase todas as regiões do Brasil. Então, por exemplo, você vai lá no interior do Acre, na botecozinha, não sei o que, bem bolado. Então, São 10 anos, né, Fabrício? De mas- empresa. esse ano faz 11, né? Ano passado a gente fez 10 anos. Muito legal. A gente fez a primeira campanha nacional do segmento, assim, de caixa econômica, sabe? De Sim. porra toda. Então foi muito, muito legal e tal. E assim, aí nessa história toda, pra entrar um pouco no Air, né? Eu fui fazendo vários produtos, mais de 100 produtos, não sei o que, tarará. E tem um sócio, que é o Renato, que ele veio do Surfwear. Tá. A história dele e tal, ele era representante do Quicksilver, essas roupas todas, Uhum. sei lá. E aí, cara, ele ficou anos, cara, fazer roupa. Porque assim, a gente tá a Bimbolado, existe uma bolha canábica que a gente tava falando, né? Uhum. E a gente nós somos a referência dessa bolha, hoje em dia. Então, a nossa grande missão é, cara, eu quero vender para os outros 200 milhões. Para esses 20 milhões eu tô vendendo. Agora eu quero vender para os 200, né, que são os ganja friendlies. Exato. Como estourar essa bolha? Então, desde o começo lá, a gente já viu que a moda era o caminho para isso. E o Renato enchendo o saco, cara, tem que ter roupa. Aí faz uns 3 anos isso. Aí fizemos a nossa primeira, licenciamos a marca para uma fábrica de roupa. Cara, só tomando porrada. Pera aí, rapidinho. Agora estamos na Weedwear. Agora chegamos na Weedwear, que nasceu ano passado, mais ou menos. Então, nasceu antes, 3 anos atrás. Ano passado veio o conceito. Veio o Weedwear. conceito. E a primeira coleção. A primeira coleção. Tá. Mas enfim, faz 3 anos atrás a gente começou a fazer roupa já. Tá. Só que foi uma experiência horrorosa, foi horrível, porque fazer roupa é muito difícil. É um mercado totalmente diferente e a gente meio que desistiu. Ficamos lá 1, 2 anos apanhando, até que o cânhamo começou a vir, cara. Assim, porque o cânhamo é uma coisa muito recente no Brasil. A gente não sabe nem falar, ainda é ilegal, agora a gente sabe que é legal. Né? Sim, Mas sim. até 3 meses atrás eu achei que fosse legal, sabe? Assim, é uma coisa muito recente. Você peça pra qualquer empresa, você sabe onde tem cânhamo, ninguém sabe onde tem cânhamo. É que é muito louco. Ninguém, né? É uma coisa meio ainda... Apesar de recente, diz os livros da história que o cânhamo veio pro Brasil com as primeiras caravelas de Pedro Sim. Álvares de Cabral. Então, Cara, mas as nessa caravelas, perspectiva é coisa muito nova. Pô, e o cânhamo, não sei se vocês sabem, assim, além disso tudo que o Alex falou, cara, ele é muito sustentável, né? Sim. Tipo, por exemplo, ele produz 10 vezes mais por metro quadrado que o algodão, ele usa 10 vezes menos água isso do é que o muito algodão por metro importante quadrado. Ele não faz suar, ele é não sei o que do cheiro, ele dá antibactericida. Cara, além de fazer tijolo, plástico, biodiesel, vai embora. vai que vai. Daí a gente falou, cara, eu acho que agora, com essa história do cânhamo, acho que dá pra voltar com essa história da moda. Sim. Acho que tem a ver, tarará, e começou o movimento. É né? que conecta com a cannabis. Aí, A gente tinha meio desistido já, né? Sim, E veio a coisa do é. cânhamo e falei, cara, acho que agora vamos, mas vamos de verdade. É uma inovação dentro de uma indústria que já é muito tradicional. Mas né? vamos de verdade. Então, aí foi, eu tenho 12 pessoas na criação da Bimbolado, no marketing. Legal. Uma agência interna. Sim. E levei esse case pra agência. Aí fomos lá, pegamos o que a gente fez, pegou um monte de post que a gente tinha feito que tinha dado certo, botamos os posts nas camisas e fomos pra cima.
Só que, cara, não deu nada. Só trabalho, mas não sei o quê. Só que eu falei, pô, cara, você tá foda. Isso aqui. E aí sim, falei, cara, não dá, vamos volta. Vamos criar tipo assim, acontece, o segmento Weedwear não existia no Brasil. Tem lá o surfwear, o skatewear, mas o Weedwear não existia, essa categoria. Tanto que hoje a gente está lutando porque a gente não tem um ponto de venda ainda. Não existe, esse ponto de venda não existe. O nome é ótimo também, para quem não sabe, weed em inglês, né? Maconha. É maconha. Cannabis. Não, mas no caso é mais aceitável. Mas weed é um dos apelidos de rua de smoking weed lá e tal. E aí sim, chamamos a estamparia social, que eles pegam os egressos do sistema penitenciário, presos por pequenas quantidades de drogas, entramos com esse lado social e fizemos nossa primeira coleção. E lançamos a marca Weedwear, com a coleção de cânhamo, com Santi. Tem um projeto, inclusive, aqui com o grupo da Tereza, que fica aqui, não é isso? Estamos fazendo com as Terezas. Que tem a ver com isso, né? Que são mulheres egressas. Deixa na... Fala disso. A gente tá fomentando, né? Entendendo também, porque a necessidade da Weedwear, quando a gente fala Weedwear, né? Pensar que a gente tá falando de uma coisa que tem um preconceito tão grande no Brasil. Sim. É entender toda a construção por trás, né? Principalmente na relação com a moda, né? Como que a gente vai falar para o nosso consumidor, que não é usuário, que não está, né, no entendimento total, essa potência que é, né, o cânhamo, né, a cannabis, né, no Brasil. Então, a gente precisa que os protagonismos todos se conversem. Então, a gente está muito nesse entendimento, né? Como que a gente fomenta, né? Acontece muito no Brasil também, né? Vai lá, ajuda, sai fora, não fomenta, não entende, né? Então, a Weedwear tem essa característica muito forte de entender todos os parceiros para fomentar uma coisa que se construa, que se, né, vire perpétuo, né? A ideia é que isso cresça junto. Legado. Então, né? a gente está nesse momento de entender também o que a gente contribui e que eles contribuem com a gente. Só para emendar também de furar a bolha, né, dessa coisa do ganja friendly, o que a gente imagina, gente? Que a gente não está inventando uma fórmula, é a mesma coisa do surfwear e do skatewear. Né? Eu usei Billabong minha vida inteira e nunca subi numa prancha. Por que eu usava Billabong? Porque Billabong tinha um conceito: natureza, amizade, praia, ganja, tinha todos esses valores agregados à marca. Por isso que eu usava essa marca. A gente acredita que o Weedwear também tem essa força. O cânhamo tem essa força. Sim. De amanhã um ganja friend, alguém que não fuma maconha, vai usar essa roupa, por quê? Por causa do cânhamo, que é super sustentável, maravilhoso, blá blá blá, e por causa dos valores conceitos bem bolados da Weedwear, que é ativismo, natureza também, enfim, todos esses conceitos nossos. Eu até falo isso, que né, tem as ODS, né, da ONU, né, que são os Objetivos Sustentáveis da ONU, são 17. 15 cruzam com cânhamo, assim, estão interligados. Então é uma planta que verdadeiramente ela ajuda o meio ambiente e as questões sociais que foram trazidas aqui na fala da Raíza. O que eu queria saber, assim, até para a gente passar um videozinho que está na agulha ali. Você no final do ano então veio há 3 anos, no final vocês começaram e foi um sucesso, assim, para um primeiro momento, né? Cara, então assim, a gente lançou, foi um sucesso o lançamento, só que a gente tinha nem hub ainda. Então a gente falou, cara, ó, isso aqui legal, tem um puta potencial isso aqui, porque fez sucesso. Sim. Só que a gente não entende nada de moda. Tá, mas ele tá falando humildemente, porque eles lançaram posso falar, né, no final do ano passado, fizeram um lançamento de um collab, né? Tô falando correto? Quer dizer, uma situação, e vendeu quase 800 mil reais via online, assim, fazendo dentro de uma comunidade hoje, que também é um dos grandes valores aqui, olha eu falando, né, assim, que é a comunidade da Bem Bolado, né? Que já são aí quase 500 mil de pessoas que são seguidores nas redes sociais. Então, isso é um puta sucesso, irmão. Não, foi um puta sucesso. qualquer só que quando você não entende nada do mercado, o sucesso é um perigo. Sim, sim. Porque, e aí, acabou a roupa, não sei o que, não tem P, não tem M, não sei o que, não, cara, é muito complexo. Aí que a gente falou, cara, não dá pra gente tocar esse negócio. Sim. Isso aqui, porque a gente tinha visão no embolador, cada um desses braços era tudo bem bolado.
Aí que veio a visão, não, é tudo startup. Cada empresa dessa é uma startup. Então é uma empresa independente. Então eu tenho que ter um CEO, eu tenho que ter uma pessoa especializada em moda, eu preciso de uma aceleradora. Exato. Aí que eu acho que quando a gente percebeu isso, que aí chegou o e-mail de vocês lá, tudo junto, exatamente nesse momento. Porque a gente tava com as cabeças, chegou o e-mail lá que era, não sei o que deve ter passado, sei lá, que era, se você quiser trocar uma ideia de 10 minutos, está à disposição, um papo desse, assim, tá ligado? Nem foi, cara. E a gente... Não, era um e-mail, chegou um e-mail pra mim, que era de vocês, falando, cara, sim. querendo trocar uma ideia e tal, assim. E aí, eu já conhecia vocês, eu já tinha amigos em comuns com vocês, eu sempre tive curiosidade de conhecer vocês. E chegou esse e-mail, acabaram de ter o start das startups, e chegou esse e-mail e falei, pô, cara, vamos bater um papo. Nada, né, essa vida é muito maluca, né? Aí cliquei lá, entrou o Alex, falei, cara, falei, pô, o cara só pensa em startup, né? Só em negócio. Falei, cara, ó, tem todas as startups, então assim que vocês. E a gente é vizinho, né? A sede da Bem Bolada aqui em Alto Pinheiros também. Aí o olhinho da Woodwell, o olhinho dele brilhou. Falei, que é tudo que eu queria, né, cara? Alguém que me ajudasse com esse processo do Woodwell. E a gente tava louco pra entrar em moda também, em Cânimo. Né? Não tinha isso ainda. E aí, pô, só que nesse momento tinha fechado já, tava fechando, sei lá, o processo, a chamada. São 100 empresas, chamada deles, que se apresentam, né? Pô, aí no final ficam 12 e ganham 4, 500 eles viram sócios. Mais ou E menos. só que era assim, eu lembro que vocês chegaram, tinha que dar pra amanhã, mano. Não era o último dia, sei lá. Eu falei, putz, não vai dar certo, né? E entramos. E aí ficamos entre as 12. Falei, caralho, né? Vamos aí, nessa. E agora... Entramos entre as 4 e, enfim, agora a Green Hub, ela é sócia da Woodware. Da Woodware, pô, com muito orgulho, assim, e tá sendo um aprendizado enorme, né? E a gente já chegou à conclusão, até falando aqui publicamente pela primeira vez, a gente tá atrás de reforçar o time, né, Fá? Da executivo, né? Sim. Então, quando a gente veio pra Green Hub, ainda não tinha raiz ainda, então a gente tava ainda nesse momento, pô, cara, tomando porrada, era eu e o Thiago, os dois sócios tocando negócio que... Já vou fazer esse link com a Raiz aqui. Negócios, né? E aí, porra, aí apareceu a Raiz e fez plim, né? Parece. Muito obrigada, gratidão. Amém, amém. E agora a gente tá nesse processo, né? A gente tá em vias aí, se tudo der certo, vamos nessa. De ter uma primeira aceleração, levantar um investimento e encontrar um CEO, cara, porque a gente entende que a gente vai ter que ter um time ainda aí, né? Isso. Enquanto a Raiz faz tudo, né? Vai ter que ter um CEO, vai ter que ter um diretor de criação, vai ter que ter diretor de produção, enfim, agora a gente está nesse momento de criar raízes mesmo, criar uma estrutura para poder crescer. Sim. Porque é complicado a moda. A moda é bem muito específico, cara. né? Muito específico, Olha, posso mostrar, a gente pode tocar o videozinho da Fia? Casa, cara. Não, porque acho que esse videozinho traduz muito do que é o astral dessa nova empresa que vai arrebentar, eu tenho certeza. Se vocês puderem dar o play pra gente. Eu sou pichadora. Fui preso vendendo maconha. Saindo de casa aos 14 anos. Primeira vez que eu subi num palco. A vida é mesmo louca. Ontem eu tava ali limpando meu canhão na boca. Hoje eu uso canhão no moletom e touca. Pra quem achar que é pouco, isso é recurso pra tropa. Eu acho que a vida é louca porque a gente pode explorar diversas outras possibilidades além desse padrão, dessa fórmula que é pré-imposta pra gente. Meu corpo tá preso, não posso deixar se prender pela mente. Sempre tive amor, paixão por música, mas nunca me via nesse lugar assim de artista. Vai ter que engolir mesmo, né? E a vida é mesmo louca em todas suas voltas. Leve como uma seda que eu bolo, queimo e assopro. Às margens da sociedade, mais um devoto. Com visão pra mudar o jogo, um empresário nato. Diamante da lama, fruto dessa vida louca. Que disse tanto não que ouvimos, bem faz e me prova. Pra ver quem é mais louco na corrida pela nota. Não se contentar com troco, não se contentar com cota. Porque a vida é mesmo louca, ainda mais pra quem vem de baixo. Quantos eu vi subir mais cedo por errar o passo. Sempre o mesmo papo, mas olha que vida louca. Estamos de pé, vivos e prontos pra outra. Ver essa roupa, vestir essa roupa hoje pra mim é um orgulho. Tá fazendo parte dessa história da Bem Bolada, tá ligado?
Vale sua moda, vale seu destino, vale sua vida. Só falar um pouquinho do filme, né? Passou para pessoas que acabaram de ver esse filme. Então, esse filme, só para vocês saberem, quem dirigiu foi João Weiner, que é um super diretor, ele trabalha muito com as coisas sociais, depois pesquisem. E a gente quis trazer essa coisa mais disruptiva da moda, né? Se você for ver nosso público são os marginais, cara. São pessoas que são marginalizadas, vivem à margem da sociedade. Contracultura, né? essa palavra. É o pobre, é o trans, é o gay, é o preto, são todas as pessoas que infelizmente vivem à margem da sociedade, né? Então esse é um grande foco nessa nosso tanto social, como trazer essa pessoa para o palco, como um pensamento de moda mesmo, porque a nossa moda é uma moda street, né? É uma moda de rua. Então a gente está com esse filme, ele mostra bem assim, aqui viemos, né? Qual é o nosso público, como a gente pensa, é isso aí. Pô, show. Então antes da gente entrar e conectar, né, como é que a Raíza entrou nessa história, só faz um parêntesezinho pra gente sobre a Stamp mesmo, assim. Tem a gente até separou algumas telas aqui para ilustrar, mas só para fechar esse capítulo, né, da aceleradora, que você entrou junto no mesmo processo seletivo e com essa marca Stamp que tinha um pouco desse conceito, né, tinha especialmente no que tange a parte do público-alvo, digamos assim, né, teve uma coincidência, se eu não estou enganado. Na verdade, a moda é muito segmentada, né? Então, o que eu preciso versus o que alguém faz tem uma lacuna muito grande. Então, até por conhecer um lado, conhecer o outro, né? Entender a marginalidade da costura, toda essa questão que a Udwear traz, né? Reparação histórica, entendimento do impacto que gera a costura, muitas mulheres arrimos de família que sobrevivem da costura. Então, essa necessidade de você conhecer um lado da coisa e do outro e fomentar essa ponte. E aí, como eu disse na minha história, a Stamp é essa união desses dois lados, né? Entender o que o mercado precisa e o que as pessoas precisam, né, fazer para fomentar esse mercado. E por ter essas lacunas, tem muitas pessoas que acabam entrando como intermediários, né? Então, tem gente que é formalizado, tem gente que não é. E aí que entra as possíveis, né, falcatruas do mercado, né? Sim. Então, tipo, quem tem má fé é aí que age, né? Você conhece uma costureira ali que faz a 30 centavos, você intermedia um pedido de 30 mil, paga 10, fica com 20, né? Então, nesse entendimento, até por questões morais e éticas vindos da minha família, de entender esse mercado todo, nasceu a Stamp fomentando esses dois lados, né? Então, tipo, entendendo o que precisa e entendendo quem faz. E a minha principal identidade, assim, que eu acho que, né, da Stamp é essa questão da reparação histórica do povo preto, né? O cânhamo tem tudo a ver com isso, Sim. porque vem, né, se a gente vai falar de política antidrogas, principalmente aqui no Brasil, como que tá ligado e como que isso vem junto, né? E ver que a principal arma, né, por exemplo, do cânhamo que tá vendo, a gente tá trabalhando com um monte de ONG, de ex-egressas, né? Então, a gente tá até conseguindo amarrar toda essa relação de ESG, sustentabilidade. Eu acho que a gente tem que falar abertamente o seguinte, e quem esteve aí no Cannabis Think, e para quem não esteve, vai lá no canal do YouTube lá, da Green Hub, que tá tudo lá filmado, né? Nesse último, a gente colocou a questão racial no centro do debate, porque se houve uma demonização a essa planta, lá começou nos Estados Unidos, enfim, se espalhou pelo mundo todo, é totalmente ligado à questão do preconceito racial, quer dizer, não só principalmente contra os negros, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, muito forte contra o latino, né? A questão da mexicana, marihuana, que vem... Os imigrantes no geral. No geral, né? né? Aqui no Brasil não deixa de ser assim também, né? O povo marginalizado, né? As pessoas que não têm oportunidades tão fáceis, assim, né? Porque, querendo ou não, se você quiser que uma costureira trabalhe, ela só vai ficar fazendo isso aqui. Sim. Né? Então, não precisa... Você deveria fomentar uma educação, um entendimento profissional ali, né? Ajudar que ela se profissionalize até para melhorar a cadeia, mas
de novo, né, a Stamp nasceu nessa necessidade de ajudar também a criar, né, essas pontes, certificando que o negócio é de verdade, né? Porque tem muita gente que fala que faz, mas não faz, né? Isso. E acho não, né? O que todos nós fazemos, assim, é o fomento de uma indústria que seja diferente, né? Nesse sentido, né? A gente tem uma oportunidade, uma obrigação de fazer uma indústria da cannabis que não seja uma indústria de elite, né? Quer dizer, que a gente traga as pessoas não só na linha de produção de baixo para cima, mas nas posições hierárquicas, né? É isso que a gente vem tentando fazer e hoje é muito feliz, né, Carol? Eu acho que você tem até alguns números com relação a isso lá da aceleradora, quer dizer, a distribuição, homens versus mulheres, negros, distribuição inclusive geográfica no Brasil, empresas que a gente trouxe agora do Nordeste, tem, né, lá de Maceió, a gente vê que é uma indústria que traz essa possibilidade de a gente fazer diferente, né? A indústria da cannabis, né? Por tudo isso que a gente está falando. Nesse aspecto do social e também no aspecto do meio ambiente, como foi dito aqui pelo Fabrício, quer dizer, trazer e falar, pô, por que a gente vai... Por que algodão? Que foi um dos setores, né, que demonizou. A indústria do algodão americana não tinha interesse no desenvolvimento do cânhamo. Assim como a indústria do álcool e do tabaco não tinham, entendeu? Então eram lobbies muito poderosos para botar aquele estigma do maconheiro, do que a gente tem e que hoje a gente vê, né, empresários como o Fabrício, você vê empresários no mundo todo que são usuários declarados de maconha, seja para tudo é medicinal, né, cara? Não vou nem entrar nesse mérito da questão, mas que é uma indústria extremamente profissional, mas muito profissional, é o que a gente está fazendo. Então uma coisa não compete com a outra, muito pelo contrário, né? Quem quiser fumar no seu recreio, não é porque você trabalha na Ambev que você vai beber cerveja todo dia, né? Fazendo um paralelo. Mas aí veio a Stamp, né? Na chamada e aí, né? Aí a Carol teve uma ideia, né? Isso, porque acho que vale contextualizar para quem está conhecendo a Green Hub agora. A gente lançou ano passado, que mês? Foi julho? A gente lançou no meio do ano passado a chamada. A Stamp se inscreveu, a Weedware se inscreveu, junto com 108 outras inscrições. E um dos nossos trabalhos na seleção é entender o potencial dos empreendedores, o potencial da empresa e os segmentos. Então, o segmento da saúde se destacou, o segmento da moda se destacou. E aí, quando a gente observou as duas empresas, o potencial dos empreendedores e todos os critérios, falou, não, tem alguma coisa bacana acontecendo aqui e eles precisam se conectar. E foi aí que a Green Hub pensou nessa sinergia, mas vocês que entenderam que ela realmente fazia sentido. Então, gostaria muito que vocês contassem pra gente como tem sido essa experiência de vocês trabalharem juntos. E também, se vocês puderem adiantar algumas novidades que vem por aí agora em 2023, né, para esses planos e ações e tudo que vocês estão fazendo com ONGs ou, enfim, o que vocês gostariam de compartilhar. Fique à vontade, né? Acho que mais a Raíza. Eu aqui, ó. Bom, aguardem, tem muita coisa legal acontecendo, a gente tem uma lista de gente que quer fazer collab com a gente, muito importante, que a gente não vai contar, porque não pode contar ainda. São nomes muito legais. Muito legais mesmo, que estão se propondo a tentar fazer diferente com a gente, porque não é fácil, né? A moda não é fácil, mas que vem muita coisa legal. E a gente está trabalhando com tecnologia e ancestralidade, a única coisa que eu posso falar, né? Então, entendendo esse movimento, principalmente por a característica maior, né? Da relação com o cânhamo, com o entendimento do mercado canábico. E a necessidade de falar a verdade, né? Acho que a maior característica da empresa é falar de verdade o que a gente pensa, fomentar que isso seja, né, estruturado, que seja bonito, que não seja uma coisa pesada, que as pessoas não olhem com esse olhar marginal, né? Muito pelo contrário, disruptivo, né? O que vocês pretendem? O que não puder falar, não é para falar, mas participação em eventos, por exemplo, isso está previsto? Vocês vão ficar mais focados no online? Vocês estão com cabeça de buscar ponto de venda? Essas informações podem ser passadas? Sim, então, tipo, como eu falei antes, né? A gente está num processo ainda
que a gente não tem, não existe hoje um lugar que venda a nossa roupa. Tá, mas se eu for no teu site, eu posso comprar o Wear No hoje? site tem, no site. Obrigado, porra! Por favor. Não vai falar nada, mano. É lá no site. Tem. www.bembladobrasil.com.br. Pronto. Aliás, tá, lançamento Porra. próximo, um monte de coisa muito legal. A gente tem bastante coisa com cânhamo. Então, quem tem até a necessidade de conhecer o produto, o tecido, entender, né? A gente tá falando sempre agora nas redes sociais, experimentando, entendendo qual é a potência do cânhamo, né? E nosso forte é esse. Então, tem muita coisa boa vindo. Sim. Mas como negócio, é um pouquinho que a gente falou antes. Sim. Né? A gente é um negócio muito novo pra gente. A gente está agora profissionalizando com profissionais como a Raíza. Espero ser acelerado, né, em breve. E montar uma estrutura, né, como a gente já falou antes e tal. Pra quê? Pra poder escalonar o negócio. Porque escalonar moda, cara, é totalmente diferente de escalonar a seda. Né? Então, por exemplo, o que eu estava falando antes, hoje está no nosso online. A gente precisa sair para distribuição, para grandes distribuições. Então, só que o que seria uma grande distribuição no nosso mercado hoje? Porque não existe uma weed shop, né? Tipo, uma surf shop, uma skate shop, né? Tem uma head shop, mas é para parafernália. Sim. A head shop não tem a cultura de vender roupa, não tem lá nem espaço direito. Então, assim, pô, hoje eu quero chegar então numa loja de streetwear, surf shop, skate shop. Só que esses caras, né, eles não estão dando conta nem do segmento deles direito. Então, você imagina que tem marcas de skate, do skatista que é campeão mundial, que entrar no Brasil e vai falar, não tem espaço pra isso aqui, ó. Não cabe. Então, nesse lugar que eu quero entrar. Tá. Só que pra eu entrar nesse lugar, tem que se criar um objeto de desejo para ele. Então a gente acredita que a gente vai ter que primeiro para as head shops, que já está ali e tal, criar essa cultura que não existe de vender roupa, para criar desejo para entrar numa distribuição de uma surf shop, skate shop. Acredito que esse seja o caminho. Tá. E isso é caro. Então por isso que a gente tem que é uma coisa, é um investimento, sem criar essa cultura, não existe. Você tem que ir lá e fazer. E acho que o mais difícil é que como a gente está estreando um segmento, nós somos pioneiros nessa área, entender alguém também que entre com seu potencial de mercado, mas que não deixe que a gente faça a identidade da Bembolado para o weedwear, né? A gente tem coisas muito fortes de características que não pode ser deixado, né? E a moda tem muito isso de querer se apropriar de conceitos, que é como massifica a contracultura, né? Então, me aproprio da estética e vendo só a imagem, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer continuar com as nossas características e os nossos princípios. Então, a gente está bem nesse momento de entender como que isso se potencializa, porque a gente sabe do mercado, a gente sabe que a gente tem muito potencial, mas sem perder essa característica. É uma discussão muito de posicionamento, né? Vocês acham que vai requerer muito educação, bater na tecla do cânhamo, sabe? Porque eu vejo assim, a gente está numa indústria que é uma indústria antiga, a indústria da moda é uma indústria, até onde a gente estava conversando outro dia, bem fechada, né? As pessoas trazendo uma inovação. E essa inovação é esse link todo. Então, é interessante esse case, porque é algo que não é novo, mas trazendo algo super novo, né? Então, você vai brigar na moda com todo mundo, na real. A gente entendeu, assim, que o cânhamo é uma coisa nova ainda. Mas, se pegar hoje no Brasil, quem que é a referência do cânhamo no Brasil? Não tem. Não existe. É o woodwear. Então não é que é o woodwear. Nosso sonho é vai ser o woodwear. Já somos. Tem várias empresas, como você falou antes, que tentaram já isso, mas não tinha lugar de fala. Foram numa onda que não era delas. Exato. Elas foram lá, só que não foi pra frente. Sim. Então a gente entende que esse lugarzinho aí, ele é nosso, tá com o nosso nome. Só se a gente der mole que não vai. Sim. Sabe? Então assim, nosso sonho é ser referência no Brasil, no cânhamo, na moda. Até na necessidade até de conversar sobre essa identidade, né? Então tem muita gente que vem pedir collab e até entender até que ponto que vai, porque a gente não vende só a imagem, a gente quer que realmente isso faça diferença. Então,
até nesse momento, entender que... Então, estamos num momento de pesquisa total, né? A gente trabalhando com tecnologia, na ponta da tecnologia, falando para um mercado que é completamente arcaico. E aí, poucos lugares têm tecnologia, né? Então, voltando só, desculpa, àquele ponto... Você falou da educação. A educação é a base de tudo, principalmente no Brasil, né? Então, quando a gente deixa de ter educação e a gente precisa educar um consumidor para um mercado que é tão visto como preconceito, a gente tem que fazer passinho de formiga, né? Então, é esse momento. E então, quando você traz essa questão da tecnologia, da pesquisa, foi justamente aí que você se conectou com a WeDwear? Qual o seu papel? O que você faz hoje dentro dessa parte de tecnologia, pesquisa e como isso chega até a ponta? Hoje praticamente eu pesquiso. Hoje eu fiz um pouco de tudo, né? Mas basicamente eu sou a cabeça que pesquisa e entende a ligação entre, né, todo o desenvolver da moda como especialista de mercado de moda, como professora, como um ativista, como tudo que vem como a bagagem, para entender quais são os pontos de convergência para desenvolver esse mercado canábico específico do cânhamo e desse discurso tão forte da WeDwear, para furar a bolha, né, que a gente fala, fazer a intersecção. Corrija se eu estiver errado, eu enxergo você mais, se fosse um time de futebol, você está mais na retaguarda, você está mais na defesa. O marketing está mais no ataque, né, assim, em termos de... A minha pergunta, assim, olhando pro Fabrício. Eu acho que ela seria mais meio de campo. Meio de campo, tá mais no meio campo, é porque é produção, né? É produção. Pode ser ainda da esquerdinha ali, que vai tocar pra fazer o gol ali, hein? Você vai poxa. Fazer a tabelinha ali, ó, jogar lá na frente. Te botei na zaga, né? Não, eu quero meio campo. Não que não, né, estejamos ali também, mas poxa, eu acho que... A zaga é bem bolado. Tá. É o time forte. É o time que faz girar a roda, essa é a zaga. O que eu queria falar do ataque, nesse ponto até, vocês acham que, por exemplo, influência, as pessoas, referência, isso vai ser necessário em algum momento? Com certeza, cara. Hoje a grande tendência que eu enxergo, pelo menos no mercado da moda, é trabalhar com influência. Tem marcas que praticamente toda a comunicação é via influência. A gente entendeu isso já, que uma pessoa que você conhece, ou que você gosta, falando que uma coisa é boa, vale muito mais que uma propaganda no Fantástico. Sim. Não tem comparação. E é isso, né, cara? Tipo, se meu irmão falar que a geladeira é boa, eu vou acreditar mais nele do que na TV. Então isso tá previsto também, tá aí no... Total. Inclusive influencers que estiverem por aí. Influencer com... Mas tem que ser direitinho, que eu tô aqui olhando, hein? Mas tem influencer que ser correto. Que estejam alinhados com o propósito, com os valores que foram colocados aqui, né? Mas não precisa fumar um. Tem que ser granja friendly. Granja friendly. Mas a gente sempre fala internamente, né? Já é a comunidade, né? Depois a gente tem os que estão para sair do armário e tem todo mundo que, quando entender... minha mãe. É aí que a gente quer chegar. A minha mãe é a maior vendedora de maconha do Brasil, é minha mãe. E ela nunca... Ela tá vendo isso? No medicinal. Não tem uma semana que não vem aqui. A tua mãe Marisa falou que você trabalha com cannabis, né? Então, eu tô com um probleminha aqui na artrose toda semana. Toda semana. Sim. E ela virou influencer, assim. Tô aqui exagerando, né? Lógico, mas ela traz essa capacidade. Então, é uma pessoa que está nesse circuito, fora da bolha, e que já entendeu que aquilo ali é muito bacana, né? Bom, a gente já está meio chegando no final. Eu tinha uma última rodada aqui que eu queria mais deixar para Carolzinha também. Depois a gente passa para dar um tchau geral. Que Carol, é assim, você aí saindo um pouco, botando sua lupa, olhando de cima, olhar holístico, até de uma pessoa que só tem 1 ano na indústria da cannabis, não parece não, mas a Carol só está há 1 ano na indústria da cannabis, ela sabia tudo de inovação e empreendedorismo de cannabis. Eu asseguro aos senhores e senhoras que ela sabia quase nada, 1 ano atrás, mas hoje sabe muito. Então, olhando essa indústria que tem tantos problemas, principalmente no Brasil, do ponto de vista legal, né, do ponto de vista dos tabus, né, nosso país
vem se demonstrando ser um dos países mais caretas, né, assim, do planeta Terra com relação ao assunto, até comparado aos nossos vizinhos aqui, Uruguai, Paraguai, Argentina, Colômbia, México, países que tiveram problemaços como a gente, de guerra às drogas, estão muito na nossa frente hoje, já estão falando o cânhamo já não é o medicinal, já passou para o industrial, e muitos deles, né, e 70 e tantos estados americanos, Canadá é um país que trata de uma forma extremamente normal, falando só das Américas, né, a questão da cannabis, mas o Brasil está atrás. Então você olhando assim, com essa olhar, Carol, onde é que você enxerga que, assim, um amigo meu que fala, né, quanto maior o problema, o desafio, maior a oportunidade, né? Então, qual é o balanço que você faz, assim, de uma pessoa que hoje olha a indústria de cima e está vendo o que está acontecendo? Realmente, de um ano para cá, a minha mente mudou completamente, tanto de perspectiva quanto de amadurecimento mesmo em relação ao mercado da cannabis. E trazendo um pouco da minha experiência, antes de falar de como eu enxergo a visão macro e de cima, entender o que era cânhamo, entender o potencial dessa planta, que é exatamente a planta a cannabis sativa, e parar de colocar estigmas e entender que isso que essa temática traz muitas questões raciais envolvidas, questões industriais, questões de indústrias que tinham outros interesses para além dos benefícios da planta. Quando eu comecei a tirar essas camadas e olhei para a planta em si e entendi que o nosso corpo tem um sistema endocannabinoide e que esse sistema modula outros sistemas, ou seja, ele equilibra outros sistemas, e que muitas doenças que ainda não têm cura podem ser tratadas com cannabis, e justamente por conta desses estigmas, a pesquisa ficou muito atrás também, as evidências científicas. Então, quando eu olho de maneira macro e de cima, não tem como a gente falar de cannabis sem falar de impacto, não tem como a gente falar de cannabis sem trazer as questões sociais, industriais, então não tem como a gente falar de cannabis sem falar das ODS, os Objetivos de Sustentabilidade da ONU. Então, a questão medicinal no Brasil, de promoção à saúde, viabilizar o acesso, tem muito potencial, tanto para desenvolver novas pesquisas, desenvolver novas indústrias focadas em cannabis, no óleo da cannabis, no CBD, específico para determinadas doenças. Tem muitas pessoas que vão poder se beneficiar com questões de depressão, de ansiedade, de inflamação. Tem a área dermatológica também. Então, são muitas áreas na saúde que podem se beneficiar de levar a saúde, viabilizar o acesso, a promoção à saúde. Então, números de Anvisa de momento, mais ou menos 220 mil pessoas no Brasil já usam com alguma frequência produtos cannabis, que é um número muito baixo, né? Mas já é uma puta evolução de quando a gente começou em 2016, né? Que não tinha nada disso. Isso, e a gente tem dado pequenos passos nesse sentido da viabilização e da promoção à saúde. Então, eu entendo que isso pode ser uma oportunidade para empresas que já atuam na área da saúde começarem a olhar para a cannabis com outros olhos, entenderem que ela é para todos, para todas, para todos, para quem realmente, para seres humanos que realmente têm necessidades. Então, a gente não pode esquecer das pessoas nesse processo. Animais também. Animais também, com certeza, ótimo ponto. A gente também não pode fechar os olhos para as mudanças climáticas. A gente viu chuvas torrenciais em São Paulo essa semana, no Rio de Janeiro, em tantos outros lugares, e a gente sabe que não são chuvas de verão, são chuvas ocasionadas por mudanças climáticas. E se a gente não fizer alguma coisa de forma urgente e organizada e em escala, não vai ter mais planeta para a gente viver. Então não vai adiantar tratar muitas outras questões se a gente não tiver um planeta. Então, a gente precisa cuidar das pessoas para elas estarem saudáveis, para elas cuidarem do planeta. E quando a gente pensa na cannabis, a questão da redução de emissão de CO2, a gente tem a questão de solo também, que ela regenera o solo. Então, a cannabis é uma planta que regenera a saúde, regenera o planeta, e todos os negócios que estão envolvidos com agricultura, com genética da semente, com biotecnologia, com todas as áreas de ciências que vão desde o plantio, a agricultura, até a extração, passando por todas as etapas da cadeia, podem
E são tendências e são negócios que têm muito potencial. E não só negócios que já nascem com a cannabis, são negócios que já existem. Sim. E que muitas vezes precisam apenas olhar para uma direção diferente, entender que existe um potencial gigantesco nesse mercado e que elas podem gerar impacto com o que elas já fazem. Sim. Então, da mesma forma como eu, em um ano, consegui aprender, e estou aprendendo, eu sou uma eterna aprendiz, porque quando começo a estudar sobre o assunto, tem muita coisa para aprender. E eu estou no início da minha jornada e nesse início já enxerguei esse potencial. Então, eu vejo que o mercado e o ecossistema como um todo, da forma como ele já está estruturado, colocando essa nova lente, essa nova perspectiva, essa nova educação em todas as universidades, em todas as empresas, para que elas entendam que o que elas já fazem já serve, não precisa começar do zero, porque muitas vezes o medo de empreender é começar do zero. Sim. E não precisa começar do zero. Então, acho que se eu tivesse que deixar um recado para todo mundo, coloquem essa nova lente, tirem as camadas de preconceito, de estigma da cannabis para uso recreativo adulto, tira todas as camadas que possam estar impedindo que veja por trás, para além do que essa lente tá, essa capa, né, que está na nossa frente. Então, fica como um convite para conhecerem os conteúdos que a Green Hub já tem, conhecerem as startups do nosso portfólio, entenderem o que os negócios que já atuam no Brasil já fazem. E muitas vezes, quando não é possível fazer no Brasil, a gente desenvolve estratégias em outros países, via Canadá, Uruguai, Paraguai. A gente consegue desenvolver estratégias, fortalecer esses negócios até conseguirem entrar no Brasil de forma legal, porque para a Green Hub a forma legal de desenvolvimento de negócios é inegociável. Não adianta trazer algo ou para algum país ou para algo que não seja de forma legal, que a gente vai atuar de acordo com as ferramentas que a gente tem na legislação. Isso, e conversando e aprendendo com os empreendedores, aprendo diariamente com a Raíssa, com o Fabrício e com todos os outros empreendedores. Então, esse olhar mesmo de tirar as lentes, tirar as camadas, focar na promoção à saúde, na justiça climática, na reparação histórica, entender como que as pessoas que estão encarceradas poderiam se beneficiar do empreendedorismo para gerar renda, para conseguir se reestruturar e ter uma vida digna. Então, eu sinto que a gente pode parar de olhar para o micro, né, para o lucro pequeno, do que pode ir para os grandes problemas da sociedade, como a gente pode se organizar e se conectar para que os negócios realmente se tornem sustentáveis com pessoas sérias trabalhando juntas. Show, Carol, show. E além de tudo que você falou, lembrando que o Brasil já é uma das maiores potências agrícolas do planeta, né? Então, o nosso agro é muito forte, a gente tem muita tecnologia, então tem uma parte do agro brasileiro que está louco para poder plantar essa plantinha em solo nacional. Fá, dá o seu recado final, tema livre, manda um beijo para a família, para os amigos, faz o que você quiser, cara. Muito obrigado pela presença de vocês, já antecipando aí. Obrigado a você. Cara, acho que convido a todos para conhecer um pouco mais do mercado, que nem ela falou, de quebrar um pouquinho tirar um pouquinho essas camadas de preconceito, né? Porque, cara, acho que o mundo não vai acabar, quem vai acabar é a humanidade. Né? O mundo, então, o plástico 500 anos regenera. O que é? Um peido para o mundo, né? Então, a gente está realmente num lugar meio estranho, no mínimo, né? Sim. E a cannabis, cara, assim, ela... É parte da solução, né? Cara, acho que as coisas dos adultos, do recreativo, do medicinal... Puro bullshit, né? É tudo medicinal. A cannabis, pra mim, cara, é de Deus, mas Deus eu falo, tá, gente? Isso não é o... É uma força. É dessa Criador. força criadora. Ela é maravilhosa, assim, ela... Assim, eu acredito que 95% das doenças do ser humano são psicossomáticas. Basicamente causadas pelo estresse, né? Então, mesmo que você não esteja usando medicinal, só o fato de você ficar relax, assim, tá ligado? Você já fica menos doente. Então, acho que aconselho todos, fume maconha. Se todo mundo fumasse maconha, a humanidade seria 1000 vezes melhor. Eu sei que, infelizmente, não é pra todo mundo, né? Minha mãe fala que na fila pra reencarnar, Jesus fala, você pode. Infelizmente, não é pra todo mundo. 5% da população fica da crise de ansiedade e tal. Mas os outros 95%... Sim. O entender que também, assino do que você está falando, dizer que a planta tem mais de 140 canabinoides já mapeados, tá? Então, assim, o THC, que é o mais famoso junto com o CBD,
tem mais 100 e tantos outros, tá? Então, assim, vindo ciências, evidências, sabe, a combinação desses canabinoides é o que vai levar, é um fitoterápico e vai levar a qualidade de vida para a gente de todas as idades, com todos os problemas. Você falou num ponto que, infelizmente, o Brasil hoje está top 3, né, países mais ansiosos e com problema de depressão e saúde mental do mundo, per capita, né, em população. Então, assim, é muito isso que você falou. Raíza, você... Eu queria agradecer a oportunidade de novo sempre. Eu acho que o universo coloca os lugares certos, né? Os momentos certos, nada é por acaso, mas, né? Deus ou o que for que o pessoal dá nome, eu acho que é esse momento. E puxando pro meu lado do cânhamo, né? Eu acho que realmente esse preconceito que existe sobre a necessidade de se falar, né? A gente ouve muito falar e a gente tá numa época muito superficial. Eu ouço, eu reproduzo, mas eu não sei o que eu tô falando. Então, puxando mais ainda, né? Estudem, né? Leiam livros, pesquisas científicas, né? Não deixem, né, a educação no Brasil morrer, porque eu acho que é aí que tá a grande virada, né? Se eu não tivesse me colocado nessa posição de entender o que estão falando e só reproduzir o que eu tô falando, talvez eu não estaria aqui hoje. Então é muito importante a gente parar, ouvir, ter senso crítico, analisar, e aí depois a gente toma os pontos, né, de cada coisa. Muita responsabilidade, né? Sempre. Palavra aqui de uma mãe, de um filhote mulher, que também sou pai, todos somos aqui, então tudo que está sendo falado aqui com esse olhar também de muita responsabilidade. Bom, pessoal, assim, queria muito agradecer, espero que vocês tenham gostado, os nossos ouvintes. Acompanha aí, a gente vai ter um podcast aí semanal. Obrigado a galera da Podspace. Venham, quem não conhece a gente aqui, estamos já falei isso no início, falo no final, estamos aqui no Cívico, estamos em Pinheiros, passem, venham tomar um café com a gente. E é isso. Abraço grande, beijo, até a próxima.